abrigando um terço da população do estado do Ceará. A cidade se destaca devido às belezas naturais existentes na região, e isso a tornou um dos principais destinos turísticos no país. Então fica comigo até o final, que hoje você vai descobrir várias dicas e curiosidades sobre essa capital incrível. A Praia do Futuro é a quinta mais visitada por turistas brasileiros. A praia, que é sinônimo de tranquilidade, atrai muitas famílias e turistas que desejam aproveitar uns dias de férias relaxando. A propósito, lazer e entretenimento nessa praia é o que não falta. A orla é tomada por mega barracas de praias, com estruturas para atender a todos os turistas. Ela tem muito vento e ondas fortes, ideal para praticar esportes. São 25 quilômetros de orla, com opções de restaurantes, bares, duchas, quiosques e muito mais. O Parque Aquático Beach Park é uma diversão garantida e fica perto de Fortaleza. Na praia do Porto das Dunas, o famoso local tem 20 mil metros quadrados, com resorts, lounges e restaurantes. Localizado bem próximo da capital do Ceará, a apenas 27 quilômetros de distância. O Beach Park foi eleito o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas pela premiação Traveler's Choice, Best of the Best, promovida pelo site de viagens TripAdvisor. Teatro em homenagem a José de Alencar, inaugurado em 1910, comporta 800 lugares e possui 3 andares. O complexo conta com auditório, espaço de céu aberto e um prédio anexo que é sede do Centro de Artes Cênicas. O local homenageia o famoso escritor José de Alencar, por isso possui diversas obras do mesmo. O estado é cheio de artistas que se apresentam nas praias, bares, ruas, praças e casas de espetáculos. Tanto talento rendeu ao Ceará o nome de Terra do Humor. Ao visitar alguma cidade cearense, coloque no seu roteiro a ida a algum espetáculo que esteja em cartaz. Você terá muitos motivos para sorrir. Ponte dos Ingleses. Assim que foi inaugurada no século XX, a Ponte dos Ingleses, também conhecida como Ponte Metálica, logo se tornou um dos principais pontos turísticos de Fortaleza. O local recebeu esse nome pelo fato de que uma empresa britânica foi quem desenvolveu o projeto. Dragão do Mar. Com 25 mil metros quadrados, o Dragão do Mar tem um anfiteatro com 900 lugares, um teatro para 250 espectadores, 2 cinemas e uma biblioteca. Conta ainda com um museu de arte popular e um planetário com uma cúpula espelhada de 10 metros de diâmetro. A história de Fortaleza, capital do Ceará, tem início em 1654, quando foi desenvolvida próximo ao rio Pajeú, ao redor da fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. Antes, houve a chegada dos primeiros europeus na região, os holandeses e os franceses, que travaram uma disputa pelas terras. Após a expulsão dos holandeses, o forte construído por eles na região foi batizado de Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. E foi assim que se deu a origem do nome Fortaleza. Foi a partir da segunda metade do século XIX que Fortaleza tornou-se o principal núcleo urbano do estado do Ceará. Nessa época, houve uma forte influência cultural da França sobre a cidade. Inclusive, você sabia que a planta da cidade de Fortaleza baseou-se na cidade de Paris? Pois é, se você observar, o alinhamento das ruas é parecido com o traçado de um xadrez, facilitando o fluxo de trânsito e pessoas. Mas até o ano de 1923, a Fortaleza cidade ainda era pouco desenvolvida, porque ficava longe das áreas produtoras da província e os produtos não eram exportados. Somente no fim do século XIX para início do século XX, ocorreu a chamada Belle Époque, com mudanças que alteraram a cidade e também o modo de viver da população. Apesar de Fortaleza ter ganhado fama mundialmente como um destino de belas praias, demorou para que os cearenses valorizassem sua fachada marítima. Durante décadas, a orla foi renegada, exceto para o embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, e por servir de local de moradia para proletários e pescadores. As áreas junto à costa serviam até mesmo como depósito de lixo. Passeio público. A principal área de lazer e sociabilidade de Fortaleza, e que servia também de vitrine para a elegância europeia ficar desfilando, era o passeio público. O espaço contava com bancos, canteiros, jardins,
réplicas de esculturas clássicas e 3 planos ou avenidas, uma para o gozo da elite, a segunda para as classes médias e uma terceira para os populares. Ou seja, esse lugar era considerado a Champs-Élysées da capital cearense, sendo bastante frequentado por famílias que iam passear trajando cartolas e outras vestimentas inspiradas na moda parisiense. Percebe como a influência francesa era bem presente em Fortaleza? Ela ainda pode ser percebida em vários aspectos da cultura fortalezense, como na gastronomia, na música e nas artes. Na culinária, por exemplo, é possível encontrar pratos como o petit gâteau e o croissant, trazidos pelos franceses e adaptados à realidade local. E olha só que curioso, os nomes de muitas ruas foram escolhidos pela própria população e aprovados pelo poder público. Legal, né? E isso nos leva a outra curiosidade, a origem do nome Ceará, que vem de Ceará. Uma das versões oficiais afirma que Ceará, em Tupi-Guarani, significa canto da jandaia, pássaro que se tornou símbolo do Nordeste. Também há a versão de que Ceará é a pronúncia errada de Siriará, que também em Tupi-Guarani tem Siri traduzido como andar para trás e Ará como branco. O estado foi um dos primeiros a abolir a escravidão. Isso porque um jangadeiro, líder do movimento abolicionista no local, conhecido como Dragão do Mar, em 1881, fechou o porto para embarque e desembarque de escravos. E em 25 de março de 1884, o estado foi o primeiro a abolir a escravidão, 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea. A propósito, uma das mais bonitas curiosidades sobre o Ceará é que o estado é chamado de Terra da Luz, e não apenas pelo sol brilhando o ano inteiro, mas pela libertação dos escravos, justamente pela decisão pioneira no Brasil. O nome Terra da Luz foi dado pelo abolicionista José do Patrocínio. Viu só quantas curiosidades sobre Fortaleza? Aqui no canal tem vários vídeos sobre Fortaleza e sobre destinos do Ceará para te inspirar para suas próximas viagens. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e se inscreve no canal, porque aqui toda semana tem um vídeo novo especialmente para você. Aproveita e assiste esses outros vídeos aí também. Segue o Partiu de Férias lá no Instagram. Aquele abraço e até mais!